Aqui no Logos Histórico eu sempre estou falando de questão de identidade. Até agora os vídeos que eu fiz foi exatamente para a valorização da identidade da pessoa humana e também nacional. Falei um pouco sobre Tiradentes no meu último vídeo. Se você ainda não viu, pode clicar aqui para você ver. Mas eu queria abrir esse vídeo falando uma coisa que pode parecer um pouco estranha. Eu sou um professor de história cristã. Depois da pandemia de 2020, começou a ouvir bastante e ver vídeos na internet de muitos professores militando causas dentro da sala de aula, brigando com alunos por causa de política, alunos que têm gravado professores falando absurdos e professores também sofrendo todo tipo de rechaçamento da parte dos pais, muitas vezes porque falou algo em sala de aula que os pais não aprovaram, mostrou que ele estava ali de alguma forma perseguindo o filho. Mas nesse vídeo aqui meu, do Logos Histórico, uma vez que eu falei que eu sou professor de história e cristão, gostaria de falar um pouco sobre esse grande paradoxo, né, que ficou na nossa sociedade, porque parece uma coisa, o que está sendo impregnado tanto na mente de pais quanto na mente de alguns colegas é que não dá para você sustentar fé religiosa e ao mesmo tempo alegar que você está em prol da ciência. Se você tem interesse nesse tipo de tema, primeiramente eu vou pedir aí que você já curtiu o vídeo e dá um comentário aí sobre o que você acha. Um cristão ser professor de história? Ou você acha que um professor de história deve ser cristão? Comenta aí embaixo, deixa o seu comentário, isso vai me ajudar muito a saber como que a gente pode desenvolver esse tema aqui no meu canal. Não é sobre datas, é sobre identidade. A gente tem visto muito esse grande paralelo. Políticos, quanto pais e tanto professores têm se tornado aí os três protagonistas de um quadro que está se formando no Brasil e aparentemente isso está trazendo consequências drásticas para os nossos dias hoje. Na parte dos políticos para sustentar suas ideias, tanto políticos de esquerda quanto políticos de direita, tentado influenciar aí ou têm tentado entrar dentro das escolas para averiguar o que professores estão falando ou ensinando. Por exemplo, existem já professores de esquerda que influenciam menores de idade muitas vezes a procurar coisas que os pais realmente não aceitam, por questões de ideologia de gênero, que tem sido um problema aí para muitos pais, particularmente eu realmente também não apoio. Porém, nós também temos um caso de professores de direita que ultimamente, para parecerem salvadores da pátria e muitas vezes se promoverem, entram em sala de aula ou entram nas escolas para causar um tipo de terrorismo contra as pessoas. E eu falo isso sendo de direita também, tá? Então, eu não tô aqui querendo passar pano pro meu lado político. Por exemplo, eu vou falar para vocês de um caso de um professor que foi tirado de sala de aula porque ele estava dando aula sobre mitologia e lá continha essa foto que vai aparecer para vocês, que é Saturno engolindo os filhos, e ele estava dizendo que esse professor estava promovendo o aborto, canibalismo e outras coisas erradas a partir dessa imagem. Mas é só você dar um Google o que a figura Saturno engolindo os filhos representa e é tecnicamente o tempo consumindo a natureza. Até porque os deuses na mitologia grega e na mitologia greco-romana também, em outras mitologias, elementos da natureza. Então, já tá completamente errado. Recomendo ao querido a fazer uns estudos antes de tirar o próximo professor de sala de aula. Isso pode parecer estranho, mas isso causa na nossa mente espantalho. Nós temos que encontrar agora um defeito, um problema. Por outro lado, o que tem acontecido muito é alimentar ódio dos professores em sala de aula. E o nosso segundo personagem dessa história aqui são os professores. E eu me incluo nesse meio, ok? Porque em alguns casos está ficando insustentável nós darmos aula. Os pais acharam um espantalho e esses espantalhos são os professores. Mas não venho aqui defender todos os professores, porque alguns, sim, se aproveitam dos seus cargos para fazer intolerância religiosa. E eu falo isso porque eu já presenciei colega, se estivesse ganhando o Oscar na sala dos professores,
que ele fez um aluno fechar a Bíblia dela porque ela não pode doutrinar as pessoas. Sendo que quando eu fui procurar a aluna me falou que ela só estava lendo a Bíblia para ela. Porque nós aprendemos na faculdade, principalmente nas aulas de Brasil colonial e outras, que a religião cristã era uma religião imposta pelo colonizador europeu, branco. Então a gente tem que tirar isso da nossa raiz. E também porque muito do que é ensinado na faculdade está a partir da epistemologia marxista. Veja só que eu não estou dizendo que não exista outras ideologias, mas a ideologia marxista está em alta. Eu mesmo, na minha aula de epistemologia da história, eu só tive aula sobre marxismo. Tive alguns outros pontinhos ali, mas eram parágrafos pequenos comparados a, sei lá, mano, quase livro falando de ideia do materialismo histórico. Então, não tem como a gente negar que isso aconteça de fato. Então, muitos de nós acabamos indo para o ambiente escolar achando que nós não podemos deixar isso acontecer porque nós estamos promovendo a laicidade de Estado, que é aquela questão de o Estado laico, onde todo mundo tem direito de promover sua religião, de fazer sua religião e tem o direito de viver em sociedade com ela. Porém, nós acabamos alimentando um tipo de laicismo, que ao mesmo tempo que nós estamos ali ensinando que todas as religiões podem, nós estamos dizendo que nenhuma pode. Mas o grande estranho dessa história é que a única que não pode é a religião cristã que não pode, entende? E isso aí é uma coisa que eu acho muito interessante. Porque quando falam de outras religiões, tá, tudo bem, inclusive, olha. E ao mesmo tempo nós não podemos aplicar a religião cristã em alguns tempos que pode ser problema. Agora eu chego no terceiro ponto dessa história, que são os pais cristãos. Só vou fazer um breve pedido. Estejam cristãos. Estejam cristãos e ensinem seus filhos no caminho que eles devem andar. E eu não estou falando isso para desrespeitar você, até porque eu sou pai também. Eu tenho a minha fé, eu entendo que eu não posso deixar que meu filho seja ensinado somente por outras pessoas. Isso não é só sobre fé, isso é sobre outras coisas também. É sobre você buscar formas de alfabetizar seu filho. Professor, eu não sou um erudito, eu não fui à escola, eu nem terminei os estudos, eu terminei, mas foi aquela questão, e obrigado e tal. Eu entendo muito bem o que você está querendo falar. Mas você, como um pai e cristão, faça o seu dever de ensinar seu filho, pelo menos, a palavra de Deus, a Bíblia. Pegue a Bíblia, ensine seu filho. Se você é católico, ensine a tradição para o seu filho. Ensine a ele por que ele segue aquilo. É muito melhor do que você só levar o filho para a igreja domingo e durante a semana toda você deixar ele na escola. Porque aí ele nunca vai aprender de fato a sua fé e ele vai aprender o outro lado. E aí tem muitos pais que acham estranho quando o filho chega à maioridade e ele abandona o berço cristão. Ele abandona a fé. Mas por quê? Porque nem mesmo você, como pai, exerceu o seu papel de ensinar a palavra de Deus em casa. Ah, mas eu não sei nada também. Busque conhecimento. Hoje nós temos a internet, você tem seu líder, seu pastor, que participar de escolas dominicais, participar de eventos onde ensinam a palavra de Deus na sua igreja, que isso ajuda bastante o seu filho a compreender o que ele crê. Porque realmente nós temos na escola muitos professores atualmente que estão desgostosos da sua profissão porque está realmente difícil ensinar. E alguns já têm os seus vieses e ultimamente tem sido alimentado um ódio pela classe cristã no Brasil, até por causa de questões políticas. Então, para seu filho ser um alvo, é muito fácil. E, se você for na escola para fazer, entenda uma coisa. Lá, pessoas não estão para ensinar religião. Então, independente do que você vai querer pensar, nós não vamos ensinar religião para o seu filho, ok? Ele vai aprender religião do ponto de vista da história, da geografia, de alguns elementos ali de conhecimentos, mas muitas vezes, por exemplo, em história, boa parte das vezes que é citada a igreja de forma negativa, cara. Então, seu filho entende que a maior parte dos problemas da história
é culpa da igreja. Isso numa escola tradicional. Então, assim, você não pode deixar de ensinar o seu filho em casa também. Eu não sei. Existem diversas dicas aí na internet, existem pessoas na internet que ensinam você a fazer alguns projetos com seu filho em casa. Invista na educação do seu filho, realidade. E aqui no Logos Histórico, nós vamos falar muito sobre história, focado exatamente também na fé cristã. Então, assim, além dos eventos que a gente já vai falar, sabe, que é tradicional, nós também vamos falar um pouco de história de fé cristã. Então, assim, aqui é uma oportunidade também de você deixar seu filho aprender também sobre história. E aí, o que você acha do que eu falei agora? Você acha que eu estou inventando? Você acha que eu fui justo em trazer aqui um pouco sobre os pais, os professores e também políticos aqui no meu vídeo? Deixa aí sua opinião, vamos falar sobre isso. Curta, comenta, compartilha e se inscreve no canal para mais vídeos. Fui!